cá de volta! Eu! Olá! Olá! Sejam bem-vindos! Aonde? Eu não vou dizer onde é que eu moro, porque existe aqui uma fronteira entre o sítio bom e o sítio... E eu ainda estou para decidir onde é que eu estou. Moro entre Buraco e Benfica. Eu gosto de dizer que moro na Buraca. Que a gente mora na Buraca, blá 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 blá. Minha mãe prefere que eu diga que moro em Benfica. Ou, aliás, se calhar até preferia que eu não dissesse onde é que eu moro, porque é estúpido. Mas também não há interesse, não é? Não há interesse. Posso descrever assim mais ou menos os whereabouts. Há árvores, há alcatrão, há um cão abandonado, há um gato que anda para aí. Assim, ninguém perguntou. Meninos e meninas, quem é que anda a publicar vídeos com as bordas do rabo de fora? Quem é que anda a tornar a internet um lugar mais fofo, um lugar mais livre, um lugar com mais bordas do rabo? Sou eu. E isto foi um grande progresso da minha parte. Há uns anos estava eu ainda casada, olhei para Reels e Stories de amigas minhas bastante bem constituídas. Todos os meus amigos sabem quem são e elas também hão de saber quem são. Eu disse, nunca na minha vida mostraria este tamanho de borda e este tamanho de seio na internet. Isto é um terror. Como é que o marido dela... deixa, vejam, tipo, o que é que ela quer, se está comprometida, o que é que ela quer? Migas, quer o mesmo que eu. Eu depois no final desse raciocínio disse, mas olha, se eu tivesse o corpo dela, se calhar faria o mesmo. E estou a fazer, não tenho o corpo dela, mas estou a fazer o mesmo. E com um gosto, confesso que é um bocado de clickbait. É verdade que é um bocado de clickbait, porque, meninos, a menina tem aqui uma nova agência digital e precisa de estar aqui, percebem, nos números. Também é um bocadinho gabarola bait, que é de ando a fazer exercício, ando a ir a tratamentos da Body Concept, a torto e a direito, faço um que é o Body Evolution, que é destruir a gordura. É assim, desde aí que estou bué mais... Eu até tenho buraquinho entre as pernas. Era uma coisa... Não é esse. É este. Eu tenho um buraquinho entre as pernas. Não estava a perceber o quanto eu já quis. A minha vida, eu sempre pareci daquelas velhas da batata que têm a meia a fazer garrote na coxa e depois o buraco da perna ali numa... Agora, meninas, tenho um buraco na perna. E a minha barriga, que era sempre um tronco, eu pensava que o meu corpo era assim, afinal, com aquilo do... fica assim recortado. Isto assim, olha, percebem? Isto assim. De antes era só... Fotá! Quem é que já não é um quadrado de momento? Obrigada, Body Concept. Obrigada, treinador de ténis. Obrigada, água. Obrigada, talvez um medicamento ou outro para perder peso. Isto chega ao ponto de haver na internet, no Google, que humor antigo, no Google, o seguinte autocomplete: Joana Gama antes e depois. O que é o antes? O antes era quando eu estava gorda ou era quando eu estava magra e depois engordei? Ou será que o antes é agora e depois é aquilo que eu vou ficar daqui a uns meses? Não sabemos. Aquilo que eu quero dizer é, meninas, publiquem as vossas bordas de rabo. Publiquem, porque nós temos direito. E sabem que uma coisa que me tem ajudado a aliviar o primeiro instinto machista de nos considerar quengas foi o funk. O funk na Jazzy, não, agora não é plug, mas o funk fez-me, temos todas ganda cu, isto não é só para fazer cocó, está aqui tudo, percebem? Somos sensuais, ensinam-nos que, então no meu caso, ensinam-nos que sexo é cangaria, também é, e o que é que tem mal de ser cangaria? Não há mal na cangaria.
Não há mal na quengaria. Estou bem da feliz. Pronto, agora que vocês que ouvem o meu podcast vão ficar a saber sempre que eu puser um vídeo de bordas de rabo, vou ver quantas views é que tem. Por acaso, vou-vos dizer uma coisa, eu não estava à espera que houvesse tão poucos punheteiros, não estava à espera. Como é que esta situação pode fazer sentido? Punheteiros. No Facebook, por exemplo, há assim um belo ou outro, assim, mas no Instagram não há punheteiros. Hã? Até tenho pessoas a apoiarem as bordas do meu cu, pá. Estou muito feliz com isso, muito feliz. E até me abracei ao Miguel, que é um homem normal, disse assim, tão fixe, eu agora gostar do meu corpo ao ponto de o mostrar. E ele, ei, e depois todos, ei, internet, ei, também calma, não estou assim, mas digo-vos, está a compensar. O investimento que um gajo pensa, há um gajo aqui sempre em frente à minha casa que está o dia inteiro estacionado ali à porta. As pessoas vão ter com ele ao carro, ele sobe e desce, agora está com uma caixa de pizza, sempre num Seat Ibiza, sabem a fama do Seat Ibiza, sempre com uma t-shirt, o que é que diz a t-shirt dele? Espera lá. Esta não diz nada, mas há umas que dizem, não sei o que é que o gajo faz, pá. Eu nem imagino a vontade que eu tenho de ir lá dizer, mas o que é? O que é que tu estás a vender? Porquê é que estás sempre dentro do carro? Eu já pensei, olha, quero 500. Chego lá e deixa ver o que é que calha. 500 de quê? Bom, sabem o que é que também me está a deixar muito feliz? O regresso do Banana Papaya. Eu sei, passaram 5 anos, para quem não me acompanha desde aí, o Banana Papaya foi um podcast inédito, um videocast, nós na altura nem sabíamos bem como é que haveríamos de chamar, começámos no Maluco Beleza, but that's not the point, sou eu e uma das minhas melhores amigas, a Rita Camarneiro, que ela é das pessoas que mais me faz rir no mundo, a sério. E se calhar o contrário também, apesar dela nunca me ter dito. Mas decidimos fazer um projeto em conjunto na altura em que somos nós a dizer merdas. No fundo é isso. Não, havia um conceito. A Rita faz sempre questão que haja um conceito e ainda bem porque eu sou muito mais do depois logo se vê. Mas então o conceito era, nós tínhamos um tema e dizíamos os limites desse tema. Reparem, tipo, os limites da higiene, o que é o máximo de higiene, o que é o mínimo de higiene, que música é que daríamos à higiene. Mas isso acabou! Já não há limites no Banana Papaya, que está de volta com a Season 2, que está em links novos, porque o Maluco Beleza ficou-nos com a temporada de estreia. E desta vez não há limites. Desta vez vamos ter uma música assim para o início, temos outras rubricas, temos a rubrica Compra Aqui, temos a rubrica Negócio Local, temos a rubrica Reels do Mês, temos a rubrica E Depois do Adeus, temos Patreon e temos, por exemplo, a solução para a guerra da Rita. Está bem? Ouçam lá, solução para a guerra da Rita. Não, eu tenho uma solução muito rápida. Por amor de Deus. Muito, mas por acaso é para só... aqui, porque eu acho que é importante para mas a CNN. Mas é só a guerra na Ucrânia. É só a guerra sim. Que é mudar a Ucrânia para a França e a França para a Ucrânia. Porquê? Porque os ucranianos merecem e os franceses também. Essa mudança. E acabar, pronto, e assim estava feito. Às vezes precisamos só de baralhar. Sim. Se já estava tão longe, e agora como é que vamos passar por cima de quê? Já não dá! Da Alemanha, não sei o quê. Não, já não dá para saltar tanto. Tem montanhas, tem os Pirineus. E os franceses resolviam depois isso. Tudo à bactada. Então é isso. Mas também tinhas outra ideia, que era... Era só mudarem de sítio. Mas o Gaza mudava também de sítio. Isso é mais difícil. Porque é o Algarve daquela zona, faixa de Gaza. Sim. Porquê? Porque tem praia e não há praia à beira. Pá, quando a Rita me disse isto a primeira vez, eu fiquei, isto é este o meu tipo de humor. As pessoas não me perguntam, ninguém quer saber, mas às vezes eu quero explicar o meu tipo de humor e mostro um sketch do Family Guy, que não sei como é que se chama, Toad, qualquer coisa, em que é o Peter Griffin a tentar pôr dentro de uma caixa de sapatos um sapo que já está morto. Pai, que delícia, que delícia. Sai daí que vi, tu vais-me tirar a máquina. Vaza! E pá, é maravilhoso, maravilhoso. E isto, para mim, esta solução da Rita e a forma como ela apresenta, não sei, Rita para mim é vida. É vida. Banana Papaya vai sair todos os meses com uma menstruação, que é uma coisa que a Rita também gosta de dizer.
Gravámos nos estúdios onde eu gravo o podcast, quando tenho convidados, que são os Camina Studios, que são brutais aqui em Benfica. A equipa são super perfeccionistas. Eu ia até, não é preciso isto tudo, não é preciso. Não, é preciso. Eles não falam em português comigo, mas não, it's not, yes. E gravámos lá e eles fizeram uns cenários maravilhosos. A Natasca, que acho que quer dizer Natashinha, fez os grafismos do nosso podcast, fez tudo e está incrível. Convido-vos mesmo a verem, vão ao Instagram Banana Papaya, tem lá o link para o Linktree, onde tem o link para o Spotify, para o Spotify, para o Apple Podcasts, para o YouTube e para outros sítios que eu não... Sabe, outra coisa que me tem dado confiança também, isto custou-me, foi ter mudado de cabeleireiro. Bizarro, controverso, polémico. Eu andava... Isto aconteceu porque fui a um primeiro cabeleireiro das celebres há muito tempo e fui lá e houve uma vez que correu bué da mal. Disseram, não pago porque correu mal, mas tiveram o tempo todo a reforçar que estava bem. Está tão linda. E eu vi que estavam aflitos e não era nada daquilo que eu queria. E depois, quando eu me queixei no fim, que é uma coisa que é muito difícil de fazer, não sei se é convosco, quer dizer um cabeleireiro, olha, está uma merda. E eu acho que o brushing também é uma forma de disfarçar coisas. Ainda vamos descobrir merdas do brushing. Tenho sempre de fazer brushing. Eu já disse, não quero, vou para a natação a seguir. Não, tenho e agora tem a desculpa das fotografias, que com as fotografias que é preciso fazer brushing, se não fica feio, se não fica não sei o quê. Pronto, mas isto sou eu, ainda vamos descobrir coisas a esse nível. Mas traí o meu cabeleireiro. Andava nesse de celebres, depois fui para outro, onde um dos cabeleireiros desse sítio, um dos meus preferidos fui para lá, bué da fixe. Mas, nem sempre há dinheiro para pagar 190 euros por baleiage ou por californianas ou turcas, não sei o que é. Então pensei, deixa eu experimentar o outro e mais barato. Fui a um, que já tinha ouvido falar dele, mas entretanto acho que mudou de gerência, não sei o quê, deixou de ter aquele hype incrível. Mas fui a um, paguei menos... em vez de me estarem a cortar o cabelo durante 1h30, que eu achei quando ela disse, não, agora corto o cabelo é muito rápido, eu, no sítio onde eu estava era tipo 1h30 e tinha um monóculo para irem cortando, foi super rápido, as madeixas estão completamente diferentes. Ela perguntou-me como é que era apanhar o cabelo ou como é que usa o cabelo, eu fiz assim, então ela fez-me as madeixas assim, enquanto que antes eu tinha assim, então quando fazia assim cresciam assim. Ouçam, se o Fábio tiver a ver este vídeo, Fábio, desculpa, mas a vida está dura e estacionar aí é uma cena incrivelmente difícil, portanto está feito. Se andarem à procura de um sinal para mudarem de hairstylist, haircutter, hair director, é este, correu bem. Não ficou assim tão mais barato, mas ficou um bocadinho mais barato e por isso pude ir comer um ganda prego de lombo. Um entrecôte. Mais coisas. Tem sido complicado para mim, não sei se estão a par, se isto é uma coisa mais de nicho, mas houve agora o festival, já não sei o nome concreto, mas o Mel Marés Vivas ou Sapo Marés Mel, que tem um cartaz no Palco Média só de homens, e isto tem levado a algumas publicações e até artigos do Observador sobre colegas minhas, comediantes femininas, que se posicionam relativamente a isso, de forma, e bem, a apontar o dedo para a questão de desigualdade, do machismo inerente. Porquê que eu não me tenho posicionado? Perguntam vocês. Porque eu acho que isto, e se calhar elas também, só que só estão a ter oportunidade para falar de algumas coisas. Eu acho que isto esconde muito mais do que a questão do machismo e que talvez não seja por aí que nós conseguimos igualar esta questão. Além de que estarmos a apontar o dedo a um só problema, também está a fazer com que nos antipatizemos com o outro género em vez de estarmos a igualar-nos dentro do meio. Eu, ainda para mais, em particular, pelo menos que tenha percebido, nunca sofri de algum tipo de discriminação negativa por ser mulher, sou eu. Até já li algures, são sempre as mesmas a aparecer na volta, sou eu uma delas. Não sei se tem a ver com a minha personalidade, com a minha forma de ser, com o facto de já ter sido conhecida por outros meios e ter mais números e portanto vender, mas eu sinto que há muito mais além dessa alegada discriminação.
Tem havido uma cultura maioritariamente de homens, não só talvez por causa do patriarcado e daquilo que está instaurado, este sistema todo extremamente machista, ainda para mais no nosso meio. Neste momento há cada vez mais mulheres a atuarem, é uma coisa que já existe e que aos poucos estamos a ver que há mais mulheres a entrar, nem tantas a permanecer, porque depois há umas que não gostam do estilo de vida, há outras por causa do papel, da multiplicidade de papéis que nós temos de desempenhar na sociedade, e aqui entra o machismo, mas não diretamente dos homens em relação a nós também estamos envolvidas nesse sistema, não é? Como vocês sabem, não são só eles a criar, somos nós a aceitar também, que fazem com que não tenhamos tanta disponibilidade. Eu, por exemplo, quando fui mãe, eu não consegui ir atuar, não é? Não consegui, não tinha cabeça, não tinha mesmo capacidade, o meu trabalho não permitia, não podia deixar de trabalhar para ser freelancer. Portanto, há todo aqui um conjunto de questões que não são só o machismo e que eu gostaria de não as reduzir apenas ao machismo. Há várias situações positivas, há outras situações mais negativas, mas existe também aqui uma questão que me chamaram a atenção, um grande joca, uma beijoca pós-joca, que até me disse, não faças um post no Instagram porque não vais conseguir explicar toda a tua opinião e vão-te encaixar no mesmo sítio. Pois, aquilo que ele diz é, e acho que tem razão, que este é o principal problema ainda, que é quando uma rapariga é má, todas são más, quando o rapaz é mau, o rapaz é que é mau. Existe esta generalização da nossa classe, talvez por ainda haver uma grande desigualdade na presença do humor, no humor, a disparidade, que nos torna aparentemente inferiores. E prolonga-se este mito das mulheres não terem graça, que poderá ter alguma origem até não sei, no papel que nós desempenhamos de género, não é? Existem tantos fatores aqui que reduziram uma coisa tão importante quanto o machismo e a discriminação das mulheres também me parece redutor. E acho que hoje em dia é um bocado aquele argumento de merda do como é que somos racistas se tivermos o Eusébio, não é? Mas neste caso é, Joana Marques, Bumba na Fofinha, Mónica Valdegato, a escutar Feita Parva, Ana Arrebentinha. Eu acho que, é como uma colega minha também disse, a Daniela Barbosa, ou então como, lá está, um homem, acho que foi Louis C.K. que disse, be so good they can't ignore you. E com isto eu não estou a dizer que é mais fácil para eles ou mais fácil para nós, não é isso que quer dizer. Pode ser que tenhamos uma missão mais difícil pela frente, mas é uma missão que cada vez mais, hoje em dia, temos mais maneiras de controlar aqui a narrativa, enquanto de antes seria estarmos em bandos e sermos muito mais hustlers neste sentido. Neste momento já existe um negócio, já existem agentes, já existem curadores de festivais, uns com mais experiência do que outros, uns mais inteligentes do que outros, uns com maior bom senso do que outros. Mas neste momento temos, infelizmente também por um lado, à nossa disposição tanta plataforma para nos darmos a conhecer, para mostrar o nosso trabalho, para nos conectarmos a outras pessoas sem ser aquele mingling tipo rafeiro, vou àquele sítio para... Não, os podcasts, por exemplo. Acho que é fácil também colarmos-nos à narrativa da falta de oportunidades pela narrativa vigente da necessidade do feminismo, com a qual eu estou totalmente a bordo, e não estarmos a aproveitar esta onda da independência na criação de conteúdos e notoriedade. E por isso, pela minha opinião ser complexa, que acredito que das minhas colegas também sejam, mas que estejam a ser apenas interpretadas nessa vertente, é que eu escolhi só dar a minha opinião aqui, apesar de ninguém me ter pedido a opinião, mas eu ando aflita para mostrar, ando a sentir isso, a ver os stories da malta, o artigo do Observador, e estou, eu sinto que devia dizer qualquer coisa, mas depois, quem é que sou eu também? Uma vez contactaram-me, não sei se foi da TSF, acho que foi da TSF, para falar das mulheres no humor e eu acabei disse assim, olha, eu adorava ir à entrevista, mas eu acho que não sou a pessoa certa para a narrativa que querem, porque eu iria dar um contraponto
E não é isso que, ainda para mais naquele podcast que era um podcast feminista, não é isso que vocês vão querer. Não vão querer uma mulher a estar a dizer, pá, eu estou fixe. E realmente na altura disseram, pronto, ok, conheces alguma que valida a narrativa? Eu, sim, conheço. E dei o nome de uma argumentista que eu julgo bastante feminista. Estou a coçar o nariz, mas não é de mentira, é alergias, está bem? Então sinto isto. E acho que, e isto até foi uma palestra que dei no início da carreira, estava eu, Guilherme Duarte e outra colega, que eu disse, quando é que sabemos que somos más no meio disto tudo? Se a falta de oportunidades é por uma questão de machismo, quando é que somos más? Eu acho que se uma pessoa estiver a fazer tudo o que os rapazes estão a fazer, uma mulher estiver a fazer tudo aquilo que os rapazes estão a fazer e aí não tiver oportunidades, é uma cena. Agora, não sei, e isto fica food for thought. Tendo em conta, comediantes também, não sei se sabem, mas o David Cristina vai ser pai, ele até tem agora um podcast com a namorada dele, a Rita, chama-se Todos Grávidos, acho eu, não deixa de ser parte de um título meu de um livro, mas pronto, a Cristina já sabem como é que é, tem um livro que não interessa, é da Chiada Editora, pá, deixa-me em paz, ninguém queria publicar livros meus, que se chama Estou Toda Grávida, Crónicas de uma Vida Anunciada, e pronto, acho que veio daí a inspiração, mesmo que ele não saiba. Fui ao baby shower, foi ao segundo baby shower que fui, o primeiro acho que foi o da Rita Camarneiro, da filha dela, a Olívia. Pá, que vontade de ter bebê. Era aquilo que eu estava a dizer à minha melhor amiga no outro dia. Eu adorava ter uma criança dos 2 aos 5, depois mandá-la para o caralho. Olha, para a floresta, como aos outros. Fomos lá, fui eu, o Pedro Correia, o Pedro Alves, Pedro Correia certinho azul, o Pedro Alves... meu namorado, o Miguel, a namorada do Pedro Alves, a Sofia, Duarte Pita Negrão, isto é tudo malta que vocês vão de conhecer daí, da internet, se não passem a conhecer. Pronto, acho que foi isso. O Juan, foda-se, o Juan, que é da minha família de stand-up, começámos a fazer stand-up juntos há muitos anos. Estávamos lá e foi maravilhoso, eu acho que nunca me tinha divertido tanto na minha vida. A festa... fucking huge, casa do David gigante, alta terraça, até tinha uma senhora a dar gelados num carrinho de gelados, percebem? Percebem isto? Pronto, ele trabalha muito, não é dinheiro de família, mesmo que fosse, a minha cabeça hoje está a 1000. E então estávamos lá, havia peixe de queijo, havia carne no assador, era o David a fazer, havia sumos, havia o irmão dele a fazer cocktails à parva, e acho que ele tem um carisma incrível, estava toda a gente a ouvi-lo falar, estava a Patrícia Müller, estava toda, que é uma argumentista que já entrevistei aqui no podcast. E às tantas o Juan vir assim, bora fazer merda. Então o que é que era? Estava a dar uma música péssima, forró, de qualquer coisa. Estávamos a passar pela coluna e sempre passássemos pela coluna tínhamos de aumentar, a Ana Garcia Martins também estava, tínhamos de aumentar a coluna um pontinho de volume, E a Ana Garcia Martins estava ao lado da coluna e eu acho que ela não terá o feitio mais agradável de sempre, apesar dela ser super simpática comigo, mas pronto, é aquela cena. Então sempre passávamos pela coluna, ia, disfarçávamos, depois ia ao Pedro Correia, depois ia ao Pedro Alves, depois ia à Irene, a minha filha, depois ia ao Miguel, e a Ana não dizia nada e nós, ok, ninguém se queixava, Duarte Pita Negrão. E às tantas, pensamos assim, ninguém está a ligar a esta merda, então começámos a fazer ao contrário, passar por lá e estar a baixar, de repente, Juan, bora pôr gomas dentro dos pães de queijo, então começámos a abrir pães de queijo e pôr lá gomas. Eu não sei fazer estas merdas, fico toda enconada, então comecei a pôr gomas espetadas, daquelas tipo caprese, mozzarella e tomate e manjericão, e punha lá gomas como se tivesse escondido. Às tantas vai uma senhora a ser amiga da Rita, assim mais advogada, vai comer um pão de queijo. Quem é que pôs uma goma no pão de queijo? Que engraçado. E nem fui eu, só que eu fiquei tão na merda que ela ficou a achar que era eu, então eu fiquei uma adolescente da pizza, de género, não fui eu, então porquê que estás a rir? Eu, porque tem graça. Que horror. Depois andámos também a fazer o quê? A desenhar pilas, tenho aqui uma tatuagem. Quando recebi o diagnóstico de bipolaridade, desenharam-me aqui uma pila, uma uretrazinha e uma veia, para ficar uma pila veiuda.
Mais, desenhámos uma pila também no copo do Cristina para beber e parecer que tem uma pila na boca. Pá, tudo coisas lindas. O que é que fizemos mais? Agora não me lembro. Pusemos nomes nos copos, tipo Maria Vieira, Epstein. Pá, que infantilidade. É tão infantil que até a minha filha de 12 anos estava a adorar. Vocês são tão estúpidos. Eu sei. Pá, o que é que aconteceu? No final, houve ali uma brincadeira que eu achei que tinha imensa graça, mas ainda me pesa aqui um bocadinho e até falei disso no psicólogo, que foi, não sei quem é que, se foi o Pedro Correia, o gajo é venenoso para isso. Não, acho que foi o próprio David. O David disse, bora organizar o nosso grupo da melhor pessoa para a pior pessoa. E a melhor pessoa acho que ficou a namorada do Cristina, depois o Miguel, depois acho que foi o Pedro Alves, é católico, safa-se, não é? Depois o Duarte Pita Negrão, depois acho que foi Pedro Correia, como é que é possível? O Juan foi antes do Pedro Correia, deve ter sido logo a seguir ao Pedro Alves, o Pedro Correia, depois fui eu ou a Cristina, ficámos ali nos últimos. E eu, que giro, mas fui para casa a pensar, mas eu sou má pessoa? Qual é que é o conceito de má pessoa aqui? O que é que... É por causa do meu género de humor. Nós antes tínhamos estado a falar do Holocausto e andava eu e a Cristina a saltar de um lado para o outro, a ir para os banhos de gás e não sei o quê. O humor é uma ferramenta, meus amores. Os humores do humor de ferramentas. Será que é disso? Será que eu fiz alguma coisa de mal? Será que... Então fiquei afetada por aquilo. Não que eu me ache nenhuma santa, mas acho que cumpre a minha cota parte boa anda para o universo. Fiquei mesmo triste. Mas depois pensei, ok, isto ainda é o lastro da minha personalidade anterior, de quando eu era infeliz, quando era irritadiça, snob, superior, tudo a cão pequeno, a fingir que é cão grande, sabem? Isto ainda são resquícios disto. Mas fiquei afetada. Ainda por cima, no final mandei uma chafurdada no Pedro Correia, tive um pensamento intrusivo de lhe mandar com uma almofada às trombas e estava a ir embora e pensei, isto foi só, é por isto que te acham uma pessoa. Pai, desde aí que não penso noutra coisa. Quão triste é isto? Não é? É um bocadinho. Pronto, isto fez-me pensar em várias coisas, como vocês sabem, não sei ser o quê? O que é aqui? Não sei ser boa pessoa, mas é que eu acho... A minha cena é, o que é ser boa pessoa? Uma vez fui fazer voluntariado numa casa de emergência, pais sem putos, e eu disse, gostei muito, nós também, depois ligamos, nunca me ligaram. Será que sou uma merda? Será que fui despedida de ser boa pessoa pelo universo? Isto é terrível. Mas fui ler sobre empatia, porque eu pus-me a pensar, de antes, quando eu estava deprimida, quando era mais infeliz e não sei o quê, sinto que o meu grau de empatia era mais baixo. Portanto, até que ponto é que este egocentrismo... abafa a possibilidade de ser empática, porque eu sinto que quando antes estava triste e mal, as plantas morriam, não reparava nelas, os meus gatos eu adorava-os, mas não conseguia falar com eles, nem fazer festinhas, quando a minha filha nasceu também não conseguia... O amamentar foi a minha linguagem de amor porque não conseguia sentir coisas, e depois entra aqui também a anedonia da depressão, de não conseguirmos sentir nada, portanto quem é que nós somos, o que é que nós somos, o que é que começa a funcionar na nossa cabeça como sistema apenas de sobrevivência. As pessoas passam a ser uma espécie de instrumento, não necessariamente para o mal, mas por não conseguirmos sentir coisas. Isto dificulta muito a empatia, então eu depois me pensar, será que eu sou empática? Será que eu sou má pessoa? Será que eu sou boa pessoa? Se eu agora tirar este gato daqui, Kivi, vai para o chão, se faz favor, anda para o chão, ou então anda para o colo, também pode ser. Será que eu sou má pessoa ou estive só doente? O que é isto da empatia? Então, antes de chegarmos até aí, então agora numa de, sabem os católicos quando querem ir para o céu? Eu até vi um documentário recentemente daquele gajo pedófilo inglês que era apresentador, o Sullivan, que fazia imenso voluntariado em hospitais e coisas do género, mas de uma forma absurda, e depois vieram a descobrir que ele era ótimo pedófilo. E porquê? Porque ele acreditava, como era católico, acreditava que quando chegasse ao céu, o Senhor do Céu lhe dissesse, a grande merda, tens de ir para o inferno. Ele, não, olha aqui tudo o que eu fiz pelos hospitais. Então era uma forma de promover a sua inocência e a sua possibilidade de ir para o céu. E eu acho que senti um bocado, não que eu não fizesse na mesma, mas senti um bocado disso. A minha melhor amiga foi mãe, convidou-me para ser afilhada, convidou-me para ser madrinha, nem sequer sou batizada, portanto é aquele madrinho de proforma, e
E o meu afilhado, então, teve a primeira festa de final de ano, pá, que é uma coisa que ninguém quer ir, geralmente, e eu quis estar presente. Depois pus-me a pensar, porquê é que eu quis estar presente? Primeiro porque o puto é fixe, se o puto fosse uma merda eu não ia. E depois porque a minha melhor amiga foi, pá, só aos poucos com os anos, eu já achava importante, é que eu me tenho vindo a perceber do quão fulcral ela foi e ainda é na minha vida. E portanto, a minha forma de retribuir, e também porque acho este papel de madrinha é uma coisa que se constrói, foi ir à festa. Isso não faz de mim ótima pessoa. Se cá pensar nisto, depois anula. Percebem? Estou cheia de nervos. Isto foi eu a saltar na cadeira. E então, pus-me... Já agora, festas de final de ano são incríveis. Fui... Neste era a diretora a oferecer canecas às educadoras a dizer agora é pá, super constrangedor. Acho que houve uma educadora qualquer que terá passado por um mau bocado. Disse, agora a nossa não sei o quê, que passou por um péssimo bocado, aqui está. E eu assim, mas não sei se ela gostaria que se soubesse disto. Será que a escola toda sabia? O que é que... músicas para os putos cantar. Eu andei num colégio onde também havia um hino. Querem saber? Está lá. Minha escola onde eu vou aprender, cantar canções, fazer contas e a ler, ser companheiro leal e verdadeiro, conhecer o mundo inteiro. Cantemos todos o hino da Quinta do Lago, tu serás sempre o nosso colégio amado. Cantemos todos o hino da Quinta do Lago, tu serás sempre o nosso colégio amado. No colégio. Agora um dos meus amigos da altura mandou uma fotografia neste fim de semana a beber lá uma jola. Como é que é? As coisas que acontecem. Um dia conto-vos coisas desse colégio. Foi muito fixe. Não posso porque ainda existe. Mas quando não existir eu depois conto. Nada de mal. Mas então, estive a informar-me sobre o que é a empatia. E há vários tipos de empatia. E isso ajuda-me a perceber. Existe a empatia cognitiva, o que significa conseguir perceber o que é que a outra pessoa sente. Há pessoas que não conseguem ler a cara uma das outras, ainda para mais agora com o Botox e com essas tretas estamos a ficar mesmo as atrizes que põem Botox, a Nicole Kidman, nós estamos a ter que reajustar a nossa percepção do que é a emoção dos outros para saber ler, não é? Se quando estão a chorar estão assim, em vez de ugly cry, nós temos de mudar essa percepção. Mas há pessoas mesmo que têm essa dificuldade de ler emoções, o que deve ser uma coisa que se perde, diria eu, ou então quando existe... talvez uma espécie de funcionamento neuroatípico. Pronto, esse é um tipo de empatia que é a empatia cognitiva. Depois existe a empatia emocional, que é tu lês a emoção, mas sentes alguma coisa em relação a isso. Eu sinto isso quando as dores das pessoas são dores pelas quais eu já tenha passado. Se não, fico-me pela cognitiva. Isto se calhar é diagnóstico de narcisismo puro. Mas se a pessoa me disser... pá, nem imaginas, isto me vai fazer parecer má pessoa, mas não sei, perdi o corta-mato. Eu penso, que anda merda. Se a pessoa me disser, meu pai saiu de casa quando eu tinha 6 anos, meus pais divorciaram-se, não sei o que, eu cresci sem pai, não que eu não interessa, mas é a narrativa, começo logo a chorar. Pronto, aí é uma empatia emocional, que é sentir alguma coisa quando o outro expressa aquilo que sente, ou quando está a mostrar-nos aquilo que sente, e sofrer quando o outro sofre ou alegrar. Olha, uma das vezes que senti empatia foi o Miguel e eu no início, tinha parceria com hotéis e não sei o quê, por acaso perdi a parceria com esse hotel, história engraçada, depois conto-vos. E ele estava a comer um bife tão bom e ele estava tão deliciado a comer esse bife que eu estava a chorar. Eu na altura também não estava medicada, mas estava tão feliz por lhe ter proporcionado uma parceria, aquele bifalhão que ele estava a comer, comecei a chorar de género, pá, eu amo-te tanto. Estou tão feliz por estares a comer esse bife. Pronto, eu acho que isso é empatia emocional de primeiro mundo. Que é, o meu namorado gosta de comer carne maturada. Vou chorar. Depois existe a empatia compassiva, que é querer ajudar. Tu sentes isso e eu quero ajudar. Mas neste caso, que eu sinto muito, eu sinto esta empatia compassiva mais do lado cognitivo. Ou seja, esta pessoa perdeu o corta-mato, ok, bora organizar um corta-mato para esta pessoa perdeu o pai, eu não vou dizer bora arranjar um pai, mas apetece-me fazer o follow-up, apetece-me falar com a pessoa, apetece-me saber como é que ela está. Aliás, ao longo dos anos até tenho tentado evitar agir nesta empatia
compassiva porque me esgotava. Houve pessoas das quais me afastei por causa disso, que eu estava a tentar sempre ajudar as pessoas e a tentar resolver-lhes os problemas de forma tóxica, provavelmente, mas aquilo desgastava-me e deixava-me zangada. Havia coisas que davam cabo de mim, eu não vos sei explicar. Eu dizia, por favor, se fizeres isto não sei o quê, e a pessoa, tens razão, e fazia na mesma, apesar de eu saber que existem inúmeros fatores para uma pessoa continuar a ter um comportamento padronizado. Eu na altura estou a perder o meu tempo, isto serve para nada. Chega uma parte em que eu penso, também não estou a ganhar nada com isto, e se calhar vem aqui o tal narcisismo, e segue em frente. Agora, os narcisistas, que atenção, até no outro dia ouvi num podcast interessante sobre psicologia, uma coisa brasileira, não sei, que diz que nós utilizamos hoje em dia o termo narcisista só para uma coisa negativa, quando existe alguma necessidade de narcisismo e fases em que são necessárias, é necessário ter algum narcisismo. São pessoas que têm boa empatia cognitiva e menos empatia emocional. Isto vai para os psicopatas, não sei esta parte, mas seria interessante também para ir. Aquilo que eu reparei... eu quando era mais nova, quando estava na Mega, eu jogava um jogo com os meus colegas, era a Filipe ou Rui, não sei se jogámos assim tantas vezes, que era jogar ao Gocha. Que eu reparei que o Manuel Luís Goxa, em determinada altura da sua carreira, não sei se agora ainda continua a fazê-lo, nas entrevistas com os vários convidados, conseguia redirecionar tudo aquilo que eles diziam para ele próprio, onde é que ele tinha estado, o que é que ele tinha sentido, o que é que há lá, um bocadinho para exibir, mas também educar com o seu conhecimento histórico e geral. E então jogar ao Gocha era pegar nas conversas que nós estávamos a ter e interromper sempre com coisas sobre nós. E ao que parece, isso é um comportamento narcísico, não é? A conversa volta rapidamente para si próprio. Ou seja, eles percebem muito bem o que os outros sentem, tudo bem, mas isso não gera necessariamente preocupação genuína. O que é normal que haja uma espécie, até por necessidade, uma desensibilização nesse tipo de situações, senão uma pessoa desgasta-se, não é? Acho que é o que acontece provavelmente com médicos, enfermeiros, coveiros. Tem que haver aqui uma desensibilização, certo? O que não quer dizer que sejam péssimas pessoas, simplesmente estão coping. Outra coisa que eu reparei foi porque é que a empatia é necessária. No meu caso foi muito necessária para perceber a grandeza dos meus problemas. Houve coisas que eu normalizei também por necessidade de sobrevivência e por não ter noção de que era normal ou não, e só pela reação, uma delas foi a Rita Camarneiro, só pela reação das pessoas à minha volta que eu percebi, isto foi grave, isto foi muito grave. E isso é importante, a empatia é importante não só para nos sentirmos vistos e que existimos, como também que os nossos sentimentos são normais e se calhar também o nosso lugar no mundo, se aquilo aconteceu por nossa culpa, se não aconteceu por nossa culpa, se aquilo que aconteceu era expectável, se não era expectável, se somos burros, se somos vítimas, ajuda muito a ver essa empatia, além de que fortalece as relações. Não havendo empatia, como é que nos aproximamos das pessoas? Por utilidade? Isso é uma coisa que às vezes eu sinto que poderá haver, eu não estou assim muito inserida no meio, mas que poderá haver muito neste meio, que é o meio da comunicação e da comédia, que acho que são os dois onde eu poderia pertencer. Da comédia pertenço. Que é ir ter com as pessoas, vai falar com aquela pessoa porque não sei o quê, vai falar, isto é assim que funciona, deixa-me super desconfortável, mas efetivamente é capaz de ser assim que funciona, e daí eu estar num podcast e não na BBC One. Mas pronto, existe um fortalecimento das relações mesmo genuinamente. Acho que uma das minhas outras melhores amigas eu conhecia quando tínhamos 13 anos num campo de férias na APCC, Associação para a Promoção Cultural da Criança. Não sei como é que aquilo está hoje em dia, mas fui muito feliz lá no Mosteiro de Vairão. E somos muito empáticas uma com a outra, crescemos juntas, e isto foi porque houve vulnerabilidade de parte a parte. Por isso é que às vezes eu sinto que as nossas relações com os nossos pais também são esquisitas, porque às vezes existe este distanciamento, talvez necessário também, emocional, que faz com que não nos conheçamos bem. Uma vez eu disse à minha mãe isso, disse-lhe, mãe, eu não te conheço enquanto pessoa, gostava muito. E ficamos assim.
No entanto, falta de empatia não significa necessariamente narcisismo, que era aquilo que eu estava a falar há pouco. Quando estamos ansiosos, quando estamos depressivos, quando estamos cansados, quando fomos educados num ambiente bastante frio, quando temos traços autistas, não sei se isto será correto o que está aqui escrito, quando, imagine, somos neuroatípicos, quando somos pessoas tímidas, há aqui várias coisas que condicionam uma avaliação primária e superficial de sermos narcisistas. Era aquilo que eu estava a dizer. Eu realmente, durante muito tempo, a minha empatia esteve muito condicionada por uma espécie de egocentrismo que havia, nem que seja por necessidade. Eu sentia-me sozinha, achava que tinha de estar sozinha, tinha de fazer tudo sozinha, isso fazia-me sentir ainda mais sozinha e abandonada e tudo, e portanto tudo aquilo que eu fazia era para sobreviver e não conseguia ver os outros, não existiam. Eu lembro-me que eu era tão egocêntrica que tenho um amigo, já não vejo há muitos anos, o Pedro, que uma vez me disse que nos conhecemos desde sempre, uma vez conhecemos para aí quando eu tinha 13 também. E aos 17 é capaz de me ter dito: pá, Joana, acho que é a primeira vez que me fazes uma pergunta. Isto é super triste, eu sei. Fui para o psicólogo falar sobre isto na altura. Lá está, psicólogo, mais uma altura em que estou a saber dos outros, não é? E é engraçado como talvez não se fale o suficiente neste aspecto, talvez a empatia se tenha transformado numa coisa performática também para evitar o julgamento social ou até para nós mesmos, até por uma questão religiosa, não é? Que o que é ser boa pessoa? É o sacrifício, é como se fosse um trabalho. Mas é preciso ter espaço para essa empatia. Por exemplo, em relação às notícias, vocês sentem certamente que existe uma constante sensibilização da nossa parte quando nos apresentam cenários de morte, cenários de guerra. Eu conheço pessoas que sofrem mesmo muito com isso. Eu vivo com uma pessoa que fica muito apoquentada com isso de Tanzantã e que fica assoberbado mesmo. No meu caso, eu tenho uma desensibilização que é a minha forma de lidar com muitas coisas na minha vida, que é quando são gigantes entro numa espécie de negação. Mas existe também um fenómeno sociológico associado a isso, que estudei no curso, que era anestesia social ou algo do género, que faz com que uma desensibilização, é como se faz com as alergias, à medida que vamos sendo expostos a coisas que nos façam mal, em princípio diminui as nossas... Pronto, vocês sabem. Então o que é que acontece quando sentimos menos empatia por esse tipo de cenários de fome e guerra? Primeiro, o ser humano, quando os números são muito grandes, nós não conseguimos imaginar as pessoas, imaginamos uma coisa vaga, milhares e milhões. Se for a história de um puto chamado Fábio, que está em Gaza, que não sei o que mais, nós aí já conseguimos ter mais empatia do que milhões de milhares de pessoas diferentes de nós, longe, não sentimos isso. Ou seja, uma vítima tem rosto, 1 milhão de vítimas torna-se uma estatística. Depois, quanto mais longe estiverem de nós, mais difícil é sentirmos empatia. Isto não é em toda a gente, atenção, mas existe uma abstração nisto, se não for aqui perto, sabem? Mas já está perto, está na Europa, está bem, mas acho que estamos aqui a entender que isto é uma conversa filosófica e não necessariamente um relatório. Depois existe, lá está, a proteção emocional, que é isso que eu sinto que faço bastante, e espero que seja isso, que eu não seja uma má pessoa. Depois, outra coisa que eu me pus, e que até ao ouvir o podcast da semana passada, do Agora Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, no Expresso, dos quase todos gato fedorento, que eles estavam a falar sobre ter sido feito um estudo e as pessoas a terem de escolher entre salvar um animal ou um velho, escolhiam salvar o animal. Acho que é isto. E depois-me a pensar, será que as pessoas que gostam de animais são aquelas que são mais empáticas? E no meio dessas pessoas, os vegetarianos são os mais empáticos? Porque sempre que eu falo com um vegetariano, ou vejo, por exemplo, a Mafalda de Castro no Instagram, penso, ela é mesmo boa pessoa, ela leva mesmo isto dos animais a sério. Eu sou péssima pessoa porque eu como vaca. Então, os animais são mais fáceis de compreender do que as pessoas, e aquilo que revela mais empatia da nossa parte é a forma como tratamos os mais vulneráveis, não necessariamente os animais, mas todos aqueles que são mais vulneráveis. Ainda no outro dia o Miguel Neves, o comediante, teve um take muito giro, que não sei se posso divulgar, mas pronto, que de certa forma compara o que é considerado aceitável na sociedade relativamente à violência
entre géneros, classes e idades. Porquê que isto está certo e isto está errado? Porquê que isto ainda está certo? Porquê que isto já está errado? E é muito interessante ver que sim, que é empatia, como nós tratamos os mais vulneráveis, sejam animais, sejam humanos, tudo. Depois, existe outra coisa, que é a pena, que é uma coisa que me afeta um bocado. Não é bem o sentimento de pena, mas existe qualquer coisa na frase estou orgulhoso de ti que me faz sentir algo paternalista. Eu odeio que me digam estou orgulhoso de ti. Já aceito bem o Miguel. Se caso fosse o meu pai ou a minha mãe, ou o meu padrasto já me disse isto, fez-me um dia um grande elogio. Até tenho vergonha de dizer porque foi mesmo desmesurado. E acho que foi um dos maiores elogios que eu já alguma vez me fez. Agora estão, não é? Não posso dizer, se quiserem digam aqui nos comentários, talvez eu envie em privado, wink wink. Então, que é, quando me dizem estou orgulhoso de ti, primeiro, parece que partilho com eles alguma autoria no projeto, porque a pessoa tem algum poder de posse em relação a mim, que é estou orgulhoso de ti, que é eu estou a ver-te e estou orgulhoso de ti. Existe esta questão também de eu estou a ver-te e portanto eu não faço parte de ti. E se eu não faço parte de ti, se não faço parte da tua equipa, eu decidi estar de fora e eu tenho algum trauma de abandono. E eu estou orgulhoso de ti é como se a pessoa já soubesse qual é que seria o destino da minha chegada, estava à espera que eu o cumprisse e como o cumpri, essa pessoa aprova as minhas escolhas e o meu caminho. Isto mexe imenso comigo, estou orgulhoso de ti. E depois existe também aqui o desconforto de saber que estive a ser avaliada, embora seja vista, mas estive a ser avaliada este tempo todo e no final esta pessoa decidiu dar o seu feedback, mas durante o caminho não. Durante o caminho esteve caladinha e ainda bem que sim, mas no final, então este estou orgulhoso de ti faz-me sentir algo semelhante àquilo que algumas pessoas sentem. Foi um quadro. Aproveito para ver se a câmera está a gravar. Foi o gato com o quadro. Aquilo que algumas pessoas sentem quando alguém mostra pena por elas, que é empatia, mas pena é outra coisa. Pena é sentir tristeza pelo sofrimento de alguém, mas a partir de uma posição mais distante. E é isto que eu sinto com o orgulho, o estou orgulhoso de ti, dá aqui uma distância lixada que me faz sentir que a pessoa está longe de mim e está a observar-me. Porquê que não está comigo? Ou, se está tão longe a ver-me, porquê que não fez parte? Ou, não sei, esta distância, a pena é como se pusesse uma pessoa acima e outra abaixo. Esta do orgulho para mim também causa este distanciamento e se calhar esta elevação. Existe esta elevação também da pessoa que diz estou orgulhoso de ti. Mas pronto, isto sou eu. Agora, relativamente aos vegetarianos, eu acho sempre que são boas pessoas e que são melhores pessoas que eu, mas não é tanta consequência dos nossos atos e dos nossos pensamentos, mas os mecanismos que nos levam a pensar como nós pensamos. O facto de eu não ser vegetariana pode querer dizer apenas que estou incluída numa cultura que comer carne é uma coisa normal e, portanto, o facto de eu não me questionar ou de não me querer questionar não faz de mim má pessoa, simplesmente está associada à minha identidade. Lá por conseguir separar as duas coisas, fazer uma espécie de dissociação não quer dizer que seja má pessoa, mas é difícil esta, não é? É muito difícil. Esta dos vegetarianos, será que os vegetarianos são melhores pessoas do que os carnívoros? Por favor, dê-me exemplo de vegetarianos homicidas, dê-me exemplo de vegetarianos que sejam chatos, por amor de Deus, porque eu ando a ser consumida por isto e, no meu caso, porque é que eu continuo a comer carne? Porque gosto, porque não como peixe e, portanto, não comendo peixe, se eu deixar de comer carne, fico mesmo com poucas opções. Porquê é que não comes peixe? Porque não consigo. É nojo, não é por respeito, é nojo, tenho nojo de peixe. Portanto, se eu começar a pensar, eu deixo efetivamente de comer carne. Eu tenho a noção disso. Então, galinhas, se vocês soubessem o nojo que eu nutro por galinhas, por galos, por frangos, se eu pensar nisso, olha, nem quero, ou perus, tipo, como é que nós comemos essa... Então, e vacas? Vacas estão ao longe. Vacas eu nunca tive assim mesmo ao pé de vaca. Por acaso já bebi leite de uma teta, de uma vaca mesmo. Mas estou a resguardar-me,
Mas pronto, isto da empatia é engraçado e não dita, como nós estamos a falar aqui, se somos boas pessoas ou más. É uma questão também de tipos de empatia, de estado da vida, estado da vida em que nós estamos, fase da vida em que nós estamos, como é que está a nossa vida. Há aqui imensas coisas. O que é ser boa pessoa? Existe esta cena do quando se faz voluntariado é-se boa pessoa, mas também existe a questão egoísta disto, não é? Existe a questão de nos queremos sentir boas pessoas e, portanto, fazermos algo que nos valide a esse ponto. E quanto maior a necessidade de validação, maior são os atos. Mas depois também existe a Catarina Furtado. Catarina Furtado, que acho que desde sempre esteve envolvida numa família consciente e que já lidava com esses problemas de fome, de sei lá de quê, de falta de oportunidade, de falta de higiene, falta de saúde nos sítios mais desfavorecidos, e portanto ela cresceu já nessa cultura, ou mesmo a questão do feminismo, ela sempre foi bastante ativista e as pessoas que crescem nesse ambiente acho que têm outro tipo de empatia. Não sei, penitência também, não sei, há aqui tantas coisas para se poder falar. Mas, então o que é que eu vos queria dizer? É isso, quero saber como é que vocês são empáticos ou não, o que é que são vegetarianos, se gostam de animais no geral, que tipo de empatia conseguem sentir pelos problemas das pessoas, se a empatia varia, se são pessoas próximas ou não, se são mais empáticos com pessoas que não conhecem ou conhecem, porque existe aquela cena também de quando vivemos com alguém, não, eu trato melhor ou pior esta pessoa porque é mais próxima de mim. Uma vez ouvi essa, como és família, estou mais à vontade para falar mal contigo. Eu acho que é ao contrário. Idealmente não falaríamos mal com ninguém, certo? Mas ainda assim, com os mais próximos, acho que antes pelo contrário. Mas gostava de saber as vossas reflexões. Posto isto, Gel é o próximo convidado aqui no Não Sei Ser. Surgiram também novos convidados. Eu estou a assediar a malta do A Primeira Vez porque está a lançar uma surpresa e quero muito aproveitar esta altura para os ter no meu estúdio. E quando digo para os ter, queria mesmo os 3, está bem? E queria fazer também aqui algumas recomendações. Vi um filme, isto sempre proposto pelo Miguel, senão eu adormecia só, que se chama Ghost World. Tem a Thora Birch, isso é o nome da personagem, o nome dos atores. Annette Coleslaw e também a Scarlett Johansson e o Steve Buscemi, que há imensa malta que tem tatuagens do Steve Buscemi, que fazem... o contexto parece anos 80, 90, em que estão a tentar lidar com a adolescência e o lugar delas no mundo, mas aquilo que eu achei mais interessante no filme foi relembrar, no meu caso que tenho 39 anos, como é que era a vida antes de ter um telemóvel. Aqueles momentos de aborrecimento, de criatividade, de introspeção, tive mesmo saudades de o fazer, e quanto mais penso nisso, mais fico contente por esta moda nova do analógico nos jovens, de saber que se calhar talvez daqui a uns tempos ainda beneficia um bocadinho desse silêncio. Digo eu que tenho aqui um Mac, tenho um microfone, tenho uma câmera, tenho um telemóvel. Depois, a minha filha está a ver uma série que nós víamos quando éramos mais novos, ou pelo menos eu via, que se chama The Middle. Lembram-se de 2009? Tinha um miúdo que estava sempre a repetir para dentro as palavras Toyota Conscious, que tinha a irmã que era a Sue, que era muito chata, os pais, que era uma família caótica, que eram 3. Vejam, está na Netflix, The Middle. A Irene está a adorar, a avó da Irene está a adorar. Ela disse à Irene, estas séries que tu vês são tão giras, e eu também gosto muito, tenho muitas saudades de ver aquela série, que agora vejo quando estou a esticar o cabelo à minha filha. Gato, por amor de Deus, ter gatos em podcast sem interromper é tão 2000, uma expressão que foi o Miguel que inventou. Eu queria dizer-vos outra coisa, houve hoje estava a ver aqui umas coisas que queria partilhar convosco. Uma delas foi, amei ver isto. Estou a usar um software que se chama Notion para organizar as coisas. É um bocadinho como o Evernote ou como as notas da Apple, mas dá para pôr coisinhas, sabem? Dá para pôr tipo... Então, uma delas foi... existe um podcast chamado O Princípio da Inquietação, que também é do Expresso, que é de filosofia, e há um episódio que é o António Castro Queiro, A Possibilidade de Resistência, que fala sobre o que é o assombro. Esta frase foi muito, eu sei que foi muito,
Mas ouvir este episódio, que eu vou tentar lembrar-me de pôr aqui na legenda, ouvir este episódio foi como ouvir um dos livros mais bonitos do mundo. A forma como ele fala das coisas e as emoções que isso despoleta em nós, pai, que me deixou a sentir e a relembrar coisas da infância, foi muito giro. E a outra estava a ouvir agora a grande entrevista na RTP com um psiquiatra chamado Vítor Coteville, em que eles estão a debater qual é que é o contexto psiquiátrico, psicológico dos pais que abandonaram as crianças na floresta, que estavam vendadas, tipo, what the fuck, tipo, vamos brincar, não sei o quê, e em que fazem uma reflexão sobre de onde é que vem a maldade, se a maldade é uma coisa psiquiátrica, se existe em nós, se é fisiológica, se é adquirida, se existe já uma... Está-me a faltar a palavra, meu. Uma predestinação, uma não vou cortar, vou lembrar-me, predisposição para a maldade. O que é a maldade? Como é que se avalia o que é a maldade? E de repente este senhor surge-me com esta frase. Vítor Coteville, psiquiatra, Dixit. Estão prontos? Não me fodas o real, Kiwi. Pronto, lá me vai lixar. Com licença, vá lá. Então, o funcionamento em grupo é a acetona da inteligência e o fermento da estupidez. Boa tarde. Não, espera, eu quero fazer melhor. Vá. Que eu vou ficar assim no final. Cabelo seco. Estamos? Então vá. O funcionamento em grupo é a acetona da inteligência e o fermento da estupidez. Vítor Coteville, senhor, não sei se é bom psiquiatra ou não, mas é ótimo com estas frases. Recomendo também. Vocês ligam a estas recomendações? Quem tiver chegado ao fim, por favor, diga aqui nos comentários, porque eu acho que 50 minutos de podcast é demais, não é? 15 minutos já era. Está bem, mas as recomendações tornam-me boa pessoa. Não, ou também é narcísica, é para mostrar que eu tenho conteúdo. Estou cansada de pensar. Beijinhos. Até para a semana. Banana papaya! Deixo-vos, mas é com isto. O episódio que saiu, o primeiro, o de maio, que já está online, YouTube, Instagram, não sei o que mais, chama-se A Guerra. E a Rita e eu tínhamos de dizer quais são os nossos animais da guerra. E estes foram os animais da guerra que eu escolhi. Olha, sabes qual é que é o meu bicho da guerra? Qual? Tenho dois. Há um que é o peixe beta, que é aquele no aquário e o macho tem que estar sozinho, senão come os outros todos. Sabes disso? Não. Que é todos estão ali todos juntos, os neons, os palhaços, o peixe pardo, está lá tudo, mas este caralho tem que ter um aquário só dele. Ali de castigo. Quem é que quer comprar esse gajo? Podia ser um tubarão também, não é? É um predador. Já a gaja peixe beta, sabes, pode estar com as outras. Tens é de dar um olhinho. Um olhinho porquê? Porque já não são territoriais e não sei o quê, mas de vez em quando dá-lhe a veneta. Tens de pôr a saime. Sim. Na peixe beta. Depois, mas há um peixe, isso é peixe de guerra, há um peixe que eu odeio ainda mais e que para mim é o pior peixe de sempre. Qual é? É o peixe da lanterna. Esse gajo tem sempre a lanterna acesa. Primeiro fica sem bateria no instante. Achas isto não está escrito. Que é boomer? Acho que é boomer. Porque volta e meia deixa a lanterna acesa. Deixa a lanterna acesa e esse gajo está no fundo do mar. Primeiro tem síndrome de protagonista, porque está sempre com a gaja acesa. E os outros peixes querem dormir, não dormem. Porquê? Está o menino a gostar da psicadélica que tem. Isso é giro. Esse gajo é da guerra. É da guerra, quer arranjar pode ser merda. Dar à luz, não é? Portanto, pode ser mãe. Pode ser mostrar a luz. Pode ser, mas não pode gosto. Ser Acho que esses peixes deviam ter um interruptor e fazer assim e desligavam. Não sei ser.